Meu nome é Edneia Marlene de Paula, nasci em Porto Ferreira, 26/1/1949. A gente veio para Rio Claro, a gente era criança, a gente veio para cá e aí a gente morou em vários lugares. Moramos na Vila Martins, moramos na 16 e depois nós fomos para a 3B, que é ali na Cidade Nova. Meus pais procuraram uma sociedade, né? Aí eles foram para o Tamoio, tanto meu pai e a minha mãe. Meu pai era ferroviário, aí ele foi transferido para cá. Na Paulista? Na Companhia Paulista. Aí meu pai trabalhava na estação. Então dali a gente foi criando, minha mãe pegou a escola de samba, né? Já mirim, começou a ensinar todo mundo. E aí a gente começou a se infiltrar no Tamoio. Só que o Tamoio não existia ainda, né? Era só que foi ganhado o terreno. Aí, com o passar do tempo, os antigos lá, aí eles fizeram uma pedra fundamental, né? Escreveram lá em cima e depois começaram a reerguer o Tamoio. E aí foi erguendo e quem ajudou muito, muito a minha mãe foi o falecido seu Viterbo, que antigamente era Vigorelli, então ele doava muito material para o Tamoio. E com a ajuda dos antigos, eles foram reerguendo o clube. Aí começou, mas antes os bailes, as coisas, como a gente não tinha clube, a gente fazia no ginásio de esporte. Então lá que era o baile, fazia concurso de rainha, princesa, e para poder ser isso, a gente tinha que andar muito, que naquele tempo a gente tinha que vender voto. Então eu pegava, às vezes, assim, minha mãe conhecia muita gente aqui em Rio Claro, então eu ia já com aquele livro arrecadar, vender, porque era no talão, né? Então você tinha que andar o dia inteiro vendendo voto para poder ganhar um concurso de rainha, né? E minha mãe batalhava, juntava as mulheradas e cozinhava. Aquele tempo tinha carnaval lá no ginásio de esporte, tinha que bater bife, fritar, então era aquela correria. Aí foi até que ergueu, aí começou o Tamoio. Mas antes era cacique do samba, né? Que chamava. Então a gente saía lá na escola de samba e foi erguendo, até que chegou no Tamoio. O pai ia cedo trabalhar. Quando dava um horário, a gente tinha que levar um café para ele lá. Então tinha que embornar uma garrafinha, punha o chá, que naquele tempo meu pai não deixava nós beber café. Era chá mate e fazia pão de casa, né? Então a gente levantava de manhã cedo, tinha lá, cada um tinha sua caneca, ou uma fatia de pão e cada um tinha o seu. Ele deixava e dava horário, a gente tinha que ir lá levar o café para ele. E aí a gente vinha embora porque minha mãe trabalhava muito. Então minha mãe trabalhava no ginástico, no Grêmio, na Filarmônica, que a minha mãe foi cozinheira. E meu pai que cuidava de nós, né, que era criança. A gente ia para a escola, chegava em casa, a gente tinha obrigação, cada um tinha seu fazer. Meu pai chegava, ele não queria saber se você não fez ou não fez, porque naquele tempo, né, eu tomava umas reiadas, né? Mas era muito bom. Eu falo assim, que se voltasse à infância, que era antigamente, eu queria de novo. Porque, como diz, a gente era feliz naquele tempo e não sabia, né? A gente não tinha assim como hoje, você abre uma geladeira, você come, você bebe. Não, naquele tempo a gente esperava os pais dar. Não mexia em nada. A gente morou em casa que tinha fossa, tinha que tirar a água do poço, né? A gente não tinha televisão, mas a gente escutava o rádio, escutava novela. Então, a criação nossa foi essa. Tinha que carregar serragem para socar, para tomar banho, porque não tinha chuveiro. A gente tinha que tomar banho na bacia. E era sabão, né? Não é que hoje tem sabonete, tem shampoo, não. Naquele tempo a gente alisava cabelo e a gente passava banha, né? Não tinha, ou era vaselina, né?
Então era assim, e a gente não tinha bobe, a gente ia cortar mamona para fazer bobinho para enrolar o cabelo. E quando tinha baile, a gente ia pro meu pai dava o horário para nós ir para o baile. Chegava lá, a gente já tinha a mesa certa para sentar. Não podia dançar, não era com qualquer um, não. Meu pai não deixava, ele dava até sinal. Se a pessoa tivesse de fogo, não poderia dançar, ele não deixava. E quando antes de acabar o baile, ele já fazia a gente vir embora. E a gente tinha um charreteiro, né, que levava e ia buscar, que naquele tempo tinha a ponte de charrete, né, na Rua 1. Então a gente tinha já um charreteiro que levava e ia buscar a gente e trazia em casa. Então era assim que meu pai criou nós irmãos, né? Então eu falo que depois aí a gente não podia, meu pai não deixava a gente usar calça comprida, não deixava. Aí com o tempo que a minha mãe foi convencendo ele a deixar, aí ele deixou. Não andava de bicicleta, não podia. Aquele tempo era mais rígido, né? Mas aí a gente começou a dançar baile, mas era naquele ritmo. Escola de samba também era naquele ritmo. A gente ia para o salão, dançava, dava aquele horário, o charreteiro já encostava, ele já mandava levar embora. Nós não podia nem fugir da vista dele. Depois, com o tempo, uma tia minha vinha, a gente dava uma escapada, né? Que naquele tempo, lá onde é hoje é o Savenhague, era um mato, né? Então a gente fazia uma trilha e saía escondido e ia lá, dava uma volta no patrô e voltava de novo para o Tamoio, sem ele ver, porque era muita gente, né? Então o carnaval nosso era assim, a gente brincava, mas com respeito. Conversar com o mocinho, então? Não, não tinha isso. Não tinha. Até quando tinha festa junina, a gente ia. E naquele tempo punha uns bancos assim, a gente sentava lá. Às vezes vinha um homem tirar a gente para dançar. A gente falava que a gente não ia. Não ia. Pois o homem falava, tá bom, você não vai, mas também você não vai dançar. Porque não podia dar tauba, né? Aí o homem ficava do lado, até acabar aquela seleção e não podia dançar. A gente tinha que ficar ali sentada vendo os outros dançar e a gente não podia ir. Então aquele tempo a gente fala, era ruim, mas também era bom, né? Porque se tinha respeito, tudo, né? Então era isso, mas aí a gente foi indo, meu pai. A gente tinha que levantar cedo, eu, a minha irmã, meus irmãos, ia lá limpar o tamoio. Ia lá limpar o tamoio, lavar, deixar em ordem, arrumar as mesas, tudo pro baile. Depois a gente ia de noite. Mas a gente ia, quando estava ficando bom para dançar, meu pai falava. Era assim, viu? Não pensa que ele chegava e falava, oh, não, meu pai só fazia assim. A gente já sabia que já estava na hora de ir. Então a gente não conhece aquilo assim. Hoje está um pouco modificado, mas não modificou muita coisa, não do tempo que já era do tempo da gente. Naquele tempo, o mesmo chão, o mesmo telhado, as mesmas coisas. Alguma coisa, porque mudou a pintura, né? O bar que deu uma modificada, mas era do mesmo jeitinho que está ali. Do mesmo jeito. Então, porque aquele tempo era assim, né? Quem chegava primeiro é que pegava o ginásio de esporte. E toda vez que ia ter assim um evento, sempre era o Tamoio na frente. E ele que, acho que por causa dos diretores, né, eles ficavam atentos, então eles já iam lá e já pegavam o ginásio, né, antes de ter o clube. Então sempre foi o Tamoio para baile, para carnaval, né? A gente ainda brincava, pegava lá do salão, a gente subia aquelas escadas assim, né? Ia descendo, ia fazendo aquele trenzinho, tudo. Então era muito bom. A gente ficou sabendo assim que na realidade eles falavam que o Grêmio era dos pretos, né? Mas acho que acho que não tinha ninguém, acho que para tomar conta eles foram se agregando, né? Aí cada um teve que ter seu clube, né?
É que nem a igreja de São Benedito, né? Fala que lá antigamente era dos pretos, São Benedito. Mas hoje não tem mais, né? Pouco vai lá, às vezes tem missa, né? Afro lá, mas não podia. A gente que era negro não podia vir para a matriz, que a gente já tinha a igreja que era só dos negros lá, então tinha que ficar lá. Se reunia lá se conversava, se dava risada, era tudo lá. Então não saía de lá para vir para o centro. Então continuava lá. Em matéria de escola de samba, o Tamoio é que mais tinha troféu, né? Que dava muita briga também. Só que naquele tempo não era assim, naquele tempo eu ficava atrás da esquina, né? Então, às vezes falava, vamos quebrar o troféu, mas só que o troféu já não estava mais ali, já levava embora, né? Mas o Tamoio tem bastante troféu, assim, de carnaval. Porque naquele tempo não tinha, assim, que nem hoje você vai e compra o instrumento. Naquele tempo tinha que pegar aquelas latas de carbureto e tirava a tampa e comprava a pele, né? Para tocar os instrumentos. E eu falo que naquele tempo ia lá, comprava tecido, comprava prego, comprava tudo. Terminava o carnaval, você tinha que catar todas aquelas notas, ir lá na prefeitura e prestar conta. Não podia tomar um café com o dinheiro da prefeitura. Se você tomasse, tinha que repor. Era assim que funcionava. Antigamente o Tamoio fazia muita festa dos chopes. É o que eu falo para eles, o Tamoio fazia muitas festas dos chopes e naquele tempo tinha caracu, né? Então a caracu já chegava na festa dos chopes, encomendava as canecas e já encomendava tantos litros de chopes. Só que naquele tempo não é que nem hoje barril, né? No Tamoio tem aquela calçada lá da avenida. Então, naquele tempo, tinha aqueles caminhão com aqueles contames que era como se fosse, era fechado, mas o chopp estava lá dentro. E eles iam lá, atravessavam as mangueiras, era mangueira. Então, tinha do lado de lá e do lado de cá. E era que nem um esguicho. Então, você ia com a caneca só... era muito bom. Gelado. Acabava o caminhão, saía para frente e já vinha outro atrás. Aquilo lotava. Mas era bom a festa dos chopes. Aquele chopp geladinho, né? Então você se divertia, dançava a noite inteira, até acabar. Até acabar. E nós, então, tinha que beber escondido um pouco do meu pai, né? Porque meu pai não deixava nós beber. Era uma das festas melhores que o Tamoio fazia, tanto a festa dos chopes como o carnaval. Era muito bom, vinha muita gente de fora. Aquele Tamoio ficava assim, e não dava nem para você andar. Eu falo que a minha infância foi bom e, sei lá, eu acho que eu aprendi muito. Muito, eu falo assim, com meu pai. Eu até falo para as pessoas. Se um dia eu tiver que voltar, eu quero meu pai e minha mãe de volta, porque eles ensinaram muito. E eu procuro passar isso, né? Que eu passei para os meus filhos e procuro passar isso para os meus netos e bisnetos, né? E eu falo para eles, hoje vocês têm uma vida que a gente não teve. Agora segue quem quer, né?